Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choraram, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tire a pedra. Mas Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se creres, veria a glória de Deus? Só até aqui, amém? Vocês creem em milagre, meus irmãos? Vocês não ouviram, só um irmão. Vocês creem em milagre? Nós servimos ao Deus do milagre. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo Deus de antigamente, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Glória a Deus. A palavra nesta noite, ela venha para ativar a nossa fé, meus irmãos. Você sabe o que é ativar? Aleluia. Ela colocar nós na direção certa. É colocar algo que está, muitas das vezes, a pessoa desfalecendo, desanimando. Deus quer colocar, agindo propósitos, quer ativar você, trazer você para o propósito de Deus, para dizer para você que nada está perdido, meus irmãos. Ouvimos aqui esse louvor: faz um milagre em mim. E Deus faz milagre. E nesta noite, aleluia, Deus manda essa palavra aqui para nós nessa noite aqui. Olha o que vai dizer aqui no versículo 15: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Glória a Deus. Deus, Ele sempre faz além das nossas expectativas. Muitas vezes nós esperamos algo, mas Deus é aquele que nos surpreende. Sim, porque aqui Lázaro estava morto. Quando Jesus entra na aldeia, depois de 4 dias, Lázaro já está no túmulo. No 4º dia. Segundo os estudiosos, vai dizer que já estava em processo de decomposição. Olha que situação. Porque um corpo, eu acredito que todos que estão aqui já viram um corpo quando morre. O que acontece depois de 1, 2, 3 dias? Vocês sabem o que acontece. Então já era o 4º dia, irmão Jó. Já estava em decomposição. Mas o Deus do milagre chegou.
na vida dessas duas irmãs. Por isso que é bom ter amigos. Marta e Maria tinham amigo, um amigo verdadeiro que é Jesus Cristo. Lá fora, até mesmo às vezes no nosso meio. Por que eu digo no nosso meio? Porque ao redor da casa de Marta e Maria tinha muita gente. Pessoas, em vez de consolar a Marta e Maria, elas vão dizer: por que ele não ressuscitou Lázaro? Ele que curou o cego, fez cego a ver, paralítico andar. Se nós olharmos de outro lado, as pessoas não estão levantando Marta e Maria. Não, está colocando um peso, está dizendo: cadê Jesus? Está nas entrelinhas: cadê Jesus? Cadê aquele que era amigo de vocês, na hora que vocês precisavam? Cadê Jesus? Mas Jesus faz além das nossas expectativas. Ele faz coisas que nós não esperamos. Muitas das vezes nós não compreendemos o que Deus tem a fazer em nossas vidas. Nós esperamos algo e muitas das vezes Deus tem algo maior, algo superior daquilo que Deus tinha a fazer. Olha o detalhe: se Jesus chega na casa de Marta e Maria, com Lázaro doente, Jesus chega e ora, o que aconteceria? Era simplesmente Jesus chegou, orou, não aconteceu nada, porque Jesus já tinha feito o cego a ver. Está aqui dizendo, as pessoas dizendo aqui, ele que fez o cego a ver, os paralíticos andar. Então, se Jesus viesse, irmão Jó, quando as irmãs mandaram dizer: aquele que é teu amigo está doente, está à beira da morte, mandaram avisar a Jesus. Jesus não vem. Jesus demora. Jesus não vem, meus amados irmãos, ouvindo a palavra. Vocês que estão também na live ouvindo, preste atenção. Não desesperar, porque Deus é aquele que nos surpreende. A Bíblia vai dizer que a segunda casa que Jesus mais andou, mais esteve, a segunda casa foi a casa de Marta, Lázaro e Maria. A primeira casa era da sogra de Pedro, onde Jesus tinha ali, aleluia, onde se reunia com seu colegiado, com o ministério ali, na casa de Pedro, Simão Pedro. Mas essa casa aqui era uma casa abençoada, onde todas as vezes que Jesus vinha a Jerusalém, tinha que passar em Betânia. Então Marta e Maria eram uma família que Jesus tinha eles no coração. Mas Lázaro morre. Jesus não vem para o sepulcro. Olha, Jesus não foi no enterro. Jesus também não participou do velório. Agora vamos imaginar como se fosse nós aqui, se estivéssemos no lugar de Marta e Maria. Vocês percebem que ficou um grande peso na vida delas? Que não falta pessoas para acusar. Não falta pessoas para colocar um peso na gente. Mas Jesus é aquele que vem e remove todo o peso da nossa mente. Jesus é aquele que vem para aliviar a carga, o peso. Por mais que você, por esses dias, passou por grandes aflições, diz o Senhor nesta noite: foi eu que apareci na sua vida. Foi eu. Aleluia, porque eu tenho coisas grandes nas vossas vidas. Porque Lázaro está doente. Aleluia. Marta manda alguém dizer a Jesus: olha, aquele que tu amas
está à beira da morte. Ele está morrendo. Eu acredito que, eu penso assim, eu acredito que vocês pensariam assim. Vamos comigo na palavra aqui, são coisas que nós começamos a ler e a palavra faz nós compreender isso. Imagina você, se fosse Lázaro, irmão e irmã, está doente, amigo de Jesus, e sabe que Jesus faz milagre, cura, porque essa família sabia de todos os milagres que Jesus de Monjó tinha feito. E Lázaro está doente, à beira da morte. O que vocês acham? Será que não passou na mente de Lázaro dizer, será se Jesus não vem? Vocês acham que não? Sim ou não? A pessoa está morrendo, ele quer ter um socorro, ele quer ter uma saída, e sabendo que Jesus Cristo era Deus, que essa família que sabia. Porque Marta vai dizer daqui a pouco, nós vamos ler aqui. E Lázaro piora, Lázaro morre. No segundo dia, Jesus não vai. Jesus vai depois do quarto dia. Na noite que era para velar o morto. Aleluia, Jesus não vai. No enterro, Jesus não vai. Imagina essa família, uma família que sempre acolheu a irmã Branca, Jesus. Não dá para passar na mente que essa família está decepcionada. Claro que está. Eu estaria, vocês não estariam decepcionados com Jesus? Não é? Mas Jesus, ele está trabalhando por algo maior. Algo grande. Algo que será notório. Toda a nação de Israel. Se Jesus vai e obedece às irmãs, senhora, era simplesmente, Jesus orou. E Lázaro está liberto. Mas Jesus tinha um plano maior na vida de Lázaro. Não vem para o velório, para o enterro. As irmãs voltam, aleluia, ao cemitério. E a família continua chorando. Mas a Bíblia vai me dizer que o choro, ele dura um dia e uma noite. A Bíblia vai dizer isso. Mas pela manhã o Senhor virá. Glória a Deus. Deus virá, irmão, ao nosso encontro. Nós que nesta noite que estamos aqui ouvindo essa palavra, Deus virá. Aleluia. E Deus mostrará que Ele está nas vossas vidas, nas nossas vidas, meus irmãos. O Deus é aquele que, por amor a nossas almas, nós somos uma igreja bíblica, mas nós pregamos a palavra de Deus, que está escrito aqui. Para Marta e Maria, para os judeus que não eram convertidos, estava lá na casa de Marta e Maria e disse, vejam, vocês conseguem colocar aí no versículo 37 para que todos vejam o que eu estou pregando aqui? Capítulo 11, versículo 37. Mas os judeus, aqueles que estavam lá, eles vão dizer assim, ó, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aparentemente, parece que eles estão dizendo algo para conforto. Eles não estão confortando aqui, irmão Jó. Aqui é os judeus. É como se estivesse colocando um peso sobre as duas irmãs aqui. Sabe o que vai dizer depois? Aleluia. No versículo 38, se vocês colocarem aí. Glória a Deus. Olha o versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. 38. Então Jesus ordenou, tire a pedra. Marta, irmã do defunto, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal,
porque está morto há 4 dias. Para Deus, está doente, uma morte, uma dor de cabeça, uma febre, para Deus tudo é igual. Não tem diferença para Deus. Nós servimos ao Deus do impossível, meus irmãos. Deus, Ele é aquele que faz todas as coisas. Aleluia. Quando Jesus recebe, aleluia, e é dito para ele que Lázaro está morto, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Mas Jesus chorou, não foi só por causa da morte de Lázaro, não. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. O povo que estava aqui era um povo que já tinha visto muitos milagres Jesus fazer. Mas eles não creram. Mas Deus, que é bom e cheio de misericórdia, Ele opera os seus sinais nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Mas Jesus também disse, no versículo 40, aleluia, no versículo 36 ao 40, vai dizer assim, ó: tire a pedra. Aquilo que é para nós fazer, meus irmãos, nós temos que fazer. Tirar a pedra para que Jesus faça um milagre em nossas vidas. Tirar a pedra é muitas das vezes nós deixar Deus operar em nossas vidas. Nós precisamos deixar que Deus opere em nossas vidas. Como assim, pastor? Se nós tivermos uma mágoa no nosso coração, se nós tivermos ódio, se nós, uma pessoa que não perdoa, se nós tivermos rebeldia no nosso coração, se nós formos uma pessoa incrédula, Deus não vai fazer um milagre em nossas vidas, como os ouvimos aqui. Faz um milagre em mim. Você sabe por quê? Jesus foi a única vez que Jesus se dispôs, pediu para entrar na casa, foi na casa de Zaqueu. Hoje eu vou pousar na sua casa. Sabe por quê? Sabe o que Zaqueu disse? Aleluia. Eu devolverei aos pobres se eu fiz algo, se tirei algo de alguém. Eu devolverei quadruplicado. Ele está dizendo, Jesus, limpa o meu coração. A pedra aqui significa, aleluia, que nós temos que fazer algo. Como assim, pastor Val? Dá lugar para Deus operar. Se nós tivermos um coração endurecido, incrédulo, não aceitar os conselhos, não aceitar, aleluia, a correção, aleluia, tiver um coração duro, nós vamos sofrer as consequências. E Deus não vai trabalhar em nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Tirai a pedra. O que vocês acham? Aquele que faz ressuscitar o morto, ele não pode dizer, pedra, sai. Claro que ele pode. Mas ele está dizendo, eu quero, junto com você, aleluia, que você me dê um lugar no seu coração, para que eu possa operar, para que eu possa fazer um milagre nas vossas vidas. Aleluia. Por isso que no nosso meio cristão, nós somos crentes, aleluia, não podemos guardar mágoa, ódio, ter raiva. Não pode haver isso no nosso coração. Isso não pode haver em nosso coração. A pedra significa que, aleluia, é um coração limpo. É dar lugar para Deus operar nas nossas vidas, meus irmãos. Marta e Maria voltam do sepulcro, entristecida, abatida, desanimada. Eu acredito e eu penso que na mente delas
estava dizendo dessa forma: tudo está perdido. Mas para nós que somos crentes, nada está perdido, meus irmãos. Em nós não cabe esse nome, aleluia, que nós perdemos. Nós não perdemos nada, aleluia. Nós somos mais do que vencedores, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo, Ele já venceu todas as coisas por nós. E tudo aquilo que Ele vier a fazer, aleluia, é para que o nome dEle seja glorificado nas nossas bocas, diz o Senhor nesta noite para nós que aqui estamos. Todo o processo que você passou, tudo foi para a honra e glória do nome de Deus. Marta e Maria não sabiam o plano que Deus tinha. Quando Jesus entra na aldeia, Marta vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é fé. Marta está mostrando fé. Mas a prova duradoura, a prova prolongada, muitas das vezes vem, aleluia, trazer desânimo ao crente. Mas a palavra nesta noite é para colocar você de pé nesta noite, diz o Senhor Jesus. Se ponha de pé nesta noite, que a sua fé cresça, aumenta nesta noite. Porque Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, havia fé no coração de Marta. Mesmo tendo perdido seu irmão, havia fé no seu coração. Estava abalada a sua fé? Claro que sim. E quem de nós, muitas das vezes, diante dos processos, da dificuldade, nós não venha, aleluia, abalar. Não que vamos deixarmos de ser crente. Não, jamais. Eu, nesses 25 anos, nunca pensei em abandonar a graça de Deus. Nunca. Porque eu sei em quem eu criei. E vocês têm que saber em quem vocês creram. Marta disse, depois que voltou do sepulcro, vamos dizer assim, do cemitério, Jesus entra na aldeia. Olha que teste essas duas irmãs passou. Disseram para Marta: olha, ele chegou. Eu vou pensar assim, elas, sabendo que Jesus não veio, devem ter pensado: quem é ele? Alguém deve ter dizido: ele, Jesus. Marta vai ao encontro de Jesus. Marta sempre foi uma mulher mais agitada. Não tem problema nenhum. Maria era aquela que estava mais calma, sabe? Então nós temos dois povos, uns mais agitados, outros mais calmos. Vocês percebem a palavra aqui? Mas todos são filhos de Deus. Marta vai ao encontro de Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Lázaro há de ressuscitar. Marta era tão agitada. Jesus está dizendo: teu irmão há de ressuscitar. Jesus está dizendo: eu irei lá e vou ressuscitar o teu irmão. Mas Marta era tão agitada, Marta já está pensando na ressurreição. Marta, quando Jesus disse: Marta, Lázaro há de ressuscitar. Olha o que Marta vai dizer: Senhor, eu sei que na ressurreição dos mortos, quer dizer, na tua vinda, meu irmão irá de ressuscitar. Quer dizer, com todos, quando sai do sepulcro. Jesus está dizendo para Marta: não, Marta, eu estou dizendo é hoje, é agora. Eu irei lá. Cadê tua irmã? Marta corre e vai chamar Maria. Maria era aquela que ouvia a palavra mais tranquila. E Maria estava no lugar dela, porque as duas ouviram. Mas Marta, a mais agitada, correu e foi ao encontro de Jesus. Maria ficou no seu lugar.
vai dizer em Lucas 11, quando essas duas irmãs e o irmão Lázaro estavam com vida, era vivo, deram um grande banquete para Jesus. Vocês lembram? Maria era aquela que estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus dizia. Marta, vocês lembram? Eu já preguei aqui. Marta sempre estava agitada. Vocês percebem o temperamento de Marta aqui? Naquele jantar, ou naquele almoço, a atitude de Marta, que é a mesma quando seu irmão morre, quando Jesus entra na aldeia, ele chegou, quem? Jesus vai ao encontro. Cadê tua irmã? Marta estava lá tranquila, sentada. É como se dissesse assim, ele sempre veio aqui em casa, ele virá aqui em casa. A Bíblia vai dizer quando Maria chega aos pés de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus se turbou. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Para Jesus chorar, tem que ser muita intimidade, meus irmãos. Nós temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que ter um relacionamento com Jesus, não só aqui na igreja, mas diariamente, pegar nossa Bíblia. Nós temos que ter, aleluia, algo dentro da nossa casa, ter o tempo para nós orar, pegar a nossa Bíblia, lembrei o nome, um devocional. Ler a palavra em casa. Cantar, quem gosta de cantar. Meditar na palavra. Isso é muito importante. Porque quando vem as dificuldades, meus irmãos, aleluia, nós possamos fazer como Maria. Maria está lá em casa tranquila. Olha que tinha perdido o seu irmão, hein? Marta corre. Jesus disse, cadê tua irmã? Maria vem, se prostra perante Jesus. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Glória a Deus. Jesus tinha um grande amor por essa família. Essa família lá é a mesma de hoje que está aqui, ó. Aleluia. É a mesma família que está aqui nesta noite aqui. Nós pertencemos à mesma família, a família de Jesus Cristo. Todos nós que aqui estamos, aleluia, pertencemos à família de Deus. Se você ainda nesta noite, ainda não faz parte desta família, se torne, faça parte dessa família. Aleluia, Jesus. Porque naquele grande dia, quando Jesus vier buscar esta família, esse povo, você subirá junto com ele. Glória a Deus. Ouvimos nesta noite aqui a palavra, o Evangelho, aleluia, mostrando quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Mas o homem e a mulher precisa abrir o coração para Deus. Você que está na live nesta noite, ouvindo a palavra, abre o teu coração. Entrega a tua vida a Jesus e você verá o que Ele irá fazer na tua vida. Porque Deus é fiel. Como já disse aqui, essa palavra, ela não fica aqui. Ela ficará gravada aqui. Eu já disse aqui, um dia, terminando o culto, eu mandei essa palavra para alguém que estava próximo de pirar, estava passando uma grande dificuldade, e lá Deus, aleluia, levou paz àquela família ali. Não há fronteira para Deus. Deus, Ele trabalha de todas as formas. Não há tempo para Deus. Dias, ano, mês. Não, isso é para nós aqui. Para nós humanos aqui. É nessa terra. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele tem todo o poder. E enviou seu Filho, o primogênito, o único, o verdadeiro. E Ele está aqui entre nós. Vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus está aqui entre nós?
Sim, Ele está olhando, sondando cada coração nesta noite, os que estão aqui. Ele está vendo, Ele vê. Pastor, Ele vê sim. Claro que Ele vê. Ele vê, Ele sabe os nossos corações. Ele sabe como foi a sua semana, o seu dia hoje. Ele sabe tudo. Mas Jesus, Ele vai e disse para Maria: aonde o puseram Lázaro? Oh, glória! Amigo, intimidade, relacionamento. Jesus foi, e Jesus vai dizer dessa forma. Aí os braços e disse: Pai, eu sei que tudo que eu te pedi, tu me atende, mas para que eles vejam, quem é eles? Os incrédulos. Jesus se aproxima do túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Detalhe, hein? Já estava em estado de decomposição. Se estava, eu procuro para vocês nesta noite. O rim parou? O coração? O que mais? A mente funcionava? O que é que Deus não pode fazer? Pelo poder dessa palavra, todos os órgãos pararam. Não estava mais nada funcionando. Mas quando Jesus chega, quando Jesus dá uma ordem, basta dizer: Lázaro, sai. Oh, glória! 4 dias, estava em estado de decomposição. Será que tem alguém nesta noite aqui com dificuldade maior do que essa? Não tem. Tenho certeza que não tem. Mas você serve esse Deus vivo. Você serve. Não há nada que Deus não possa fazer por nós. Mas Ele quer e Ele procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Que entregue a sua vida completamente. Não é 90%, 98%, 99%. É 100%. A nossa vida tem que ser entregue a Jesus. Que essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento nas nossas vidas. Que Deus, nesta noite, possa estar consolando alguém que veio nesta noite aqui. Deus é poderoso para fazer isto que foi dito aqui e muito mais na vida daqueles que crê no nome do seu Filho Jesus Cristo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém?